Ô Biano, eu vou te dizer assim, cara, Campinas é um... Campinas não, eu tô batendo nessa tecla desde de sempre aqui no interior paulista. O interior paulista é um celeiro incrível, né? Já passou aqui neste lugar Paulo do Vale, Figuraça. o Gabriel, né? O Gabriel Castro. Castro, sim. Tá pra vir o Vilardi, né, meu? Assim, tipo, aí vamos falar. Tem o Vinícius, né? O Vini, que tá Vini hoje Bueno. na Sport TV. Vini Isso. Bueno. Caio Maciel, cara, um celeiro incrível. O potencial que a gente tem, É, né, o como Felipe, interior. você vê o Felipe Diniz, né? O Felipe, ele também, ele é daqui, né? Começou no rádio aqui, hoje ele apresenta um dos principais programas do Sport TV também, que é a Noite, Sim, Sport TV sim. News. É, Cereto também começou aqui, Carlos Cereto. Então, Olha que nossa, legal. muitos, Muita, muitos, muita gente, muita né, gente. cara? Pô, a Muita gente gente para começou pra... aqui. O próprio Paulo do Vale também passou aqui, não O posso PDV, esquecer. Não, o é uma PDV lenda. É, o Paulo do é uma Vale é uma figuraça. figuraça, cara. Ele é um cara Não, assim... a região aqui ela é muito rica mesmo. E os times dão essa oportunidade e também dão essa visibilidade para quem atua na área de comunicação, né? Então Mas ajudam muito, né? a gente volta a dizer assim, como às vezes é até um pouco triste a gente ver a situação de alguns clubes, né? E que para mim fomentou e construiu os quatro grandes clubes do Brasil, assim, que é, Sim. do Brasil não, vou Estado de falar de São São Paulo, Paulo, né? né? Do estado de São Paulo. Porque você pegar São Paulo, Santos, Palmeiras e Corinthians, você olhar assim, era tudo saíram aqui do interior, né, cara? E tem muito mais potencial. Espero que volte, né, essa demanda dos clubes. Eu acho que a SAF está vindo para trazer essa recuperação para os clubes, para dar Espero. um fôlego, porque isso é até bom pro nosso âmbito aí, né, da comunicação. Claro. Então, pô, cara, e você, essa veia esportiva, assim, você tem alguma meta, algum sonho que você tem, que você pensa, que Ah, você... Márcio, eu gosto assim, eu gosto de contar história, sabe? Gosto de Aham. contar história, seja a história de um jogo, né? Da Ponte Preta, do Guarani, do 15 de Uhum, Piracicaba, da uhum. Inter de Limeira, né? Ou um jogo de vôlei, né? Basquete. Então eu gosto de contar história, eu gosto de contar a história dos jogos, os personagens, os torcedores que vão lá, Aham. né? As pessoas de outras modalidades também, né, que precisam também da visibilidade, né? Então, assim, eu Sim, gosto de contar sim, história. Então, sim. meu objetivo, assim, é sempre contar história, cada vez mais contar história e atrair as pessoas, né, para essa área, para esse segmento, né? É... Tem uma curiosidade, né? Uma vez eu fiz uma reportagem com um corredor, o seu Reginaldo. Ele ia participar da corrida de integração e eu fiz uma matéria dele com o filho dele. E aí ele disse que, meu, depois de um tempo ele viajou, estava em Florianópolis com uma camisa, né, da corrida e uma pessoa lá em Florianópolis abordou ele porque lembrou da reportagem Olha que que a legal. gente contou dele. E mais do que isso, o Reginaldo inspirou esse senhor a correr com o próprio filho. Pô, cara. Então eu acho isso muito legal, sabe? Então, assim, o Essa é poder a que a gente paga, tem, né, cara? entendeu? É isso que é. Isso que é o gostoso, né? Assim, tipo, pô, tem muita gente que fala pra mim, Márcio, para com esse negócio de projeto social, cara, você não ganha nada e tal. Eu falei, cara, você não sabe das histórias que eu tenho nas Sim, costas, de gente que sim. a gente inspirou. Né, quantas crianças, né? Ou quantos homens você não tem Sim, hoje aí que você sim, olha, né? E sim. esses São homens te valores olham. que não tem preço, né, Biana? Então, pô, e eu vejo, né? Eu vejo de fora, assim, vocês têm uma equipe bem entrosada lá na IPTV, né? O Oswaldo e tal. Sim, E total. até propriamente o ambiente ali, quando eu via nos jogos da Ponte Preta, até o pessoal que era, vou usar o termo concorrência, amigos de trabalho ali, Sim, sim. né? De outras, pô, vocês eram muito entrosados, né, Ah, cara? mano, nós somos assim, né? Porque a concorrência, assim, é uma coisa também que eu nunca fui, assim, enxergo aquele cara como meu concorrente, não quero Sim, passar a perna. sim, Não, sim. nunca tive isso, nunca, nunca. Então, assim, a gente sempre procurei, pelo menos, assim, ter boa relação, né, com Aham. pessoas que trabalhavam em outros veículos, uma relação, assim, de respeito. É claro que tem coisas que você vai fazer ali, né, para você dar o seu melhor, Sim. né? Mas não passar por cima de alguém, tentar, sabe, ir na frente de alguém ou torcer para a pessoa ir mal. Não, pelo contrário. Se eles estiverem bem, você estiver bem, né, você tem um ambiente Sim, legal sim. e você está trabalhando ali, né, não para você só, né? Você está trabalhando para as pessoas que estão acompanhando. Então, se você tiver veículos fortes, né, as pessoas, os torcedores também vão estar sempre bem informados ali. E isso acredito até Sim. que ajude em relação aos clubes, né? Porque você também cobra os clubes,
né? Você dá visibilidade para os clubes, então acho que todo mundo sai ganhando. Ah, e aí falando de equipe de IPTV, né, que você usa quando você, né, pode ali, você posta, né, nos stories ali, né, até Os mostrando pessoas, bastidores, bastidores, eu gosto. exatamente. E o Oswaldo também é uma figura, é um cara que eu admiro muito, ainda não Não, Oswaldo. conheço, né, pessoalmente, mas assim, parece ser um cara bem Ele bacana, é, né? ele é, é uma pessoa espetacular e que tem uma baita de uma história, né? O Oswaldo foi do rádio, ele foi assim, um dos principais repórteres de rádio do Brasil. Ele foi repórter do Osmar Santos, ele cobriu Ah, Copa do caramba, Mundo, cara. entendeu? Copa do Mundo, Olimpíadas. Então, assim, e sem contar que o Oswaldo tem uma memória, velho, uma memória fantástica. É mesmo? Ele te passa assim uma escalação assim, já, meu, de jogos de 1900 e Guaraná com rolha, entendeu? Eu, se você perguntar para mim a escalação do último jogo que eu fiz, eu não sei. Assim, minha memória é Aham. sofrível, terrível, tanto que quando eu vou fazer jogos, assim, eu Tem as anoto, tenho que anotações. anotar, Ah, eu vou também sou lá, assim, cara. assisto, vou ter que assistir jogos de novo, vou, né, vou recorrer lá, né? Hoje a internet ajuda muito, me beneficia Sim, bastante sim. nisso. Mas E o assim, homem não era da época da internet não, ainda, né? não, não, que isso. Então, uma memória fantástica. Eu invejo a memória dele. Não, E, cara, que olha, sem legal. contar Um o beijão aí conhecimento. pra ele, porque, assim, de fato, a gente que... Não tem como. O esporte, ele tem várias ambiências. E o rádio, a TV, né? A Sim, locução, cara, é o que enriquece, né? Assim, ele é um cara que eu acompanho ali, vejo na IPTV. ele é bom Pô, demais. que legal, cara. Respeitadíssimo também, sempre muito ético. Né? A gente sempre conversa muito sobre isso, né? Ó, o que que a gente vai fazer, o que que a gente vai ganhar com isso, o que que a gente vai perder com isso. Então, assim, eu Sim, acho muito a sim. postura dele assim é sempre muito correta. Então, eu aprendi e aprendo assim com ele diariamente, É. diariamente. E sem Chama. contar Tem uns puxão de orelha brincadeira. ou não? Mas claro, tem que ter. Tem que Não, de ter, repente faz ele fala, parte. ó, monstro, eu trato ele de monstro, fala que ele é um Aham. monstro sagrado, né? E ele também, ele agora me chama de monstro também. Mas ele fala, ó, aqui a gente poderia ter feito assim, seria melhor se tivesse seguido por esse caminho, se você tivesse falado isso de uma outra forma. Então, assim, eu acho que as críticas elas Isso, são é. E válidas, ela é importante pra né, e profissão. são necessárias as críticas para o nosso crescimento, né? Sim. Mas a gente conversa muito, sabe, sobre o que a gente fez ou deixou de fazer às vezes, né, para a gente melhorar, evoluir sempre. Entendo. Biano, e falando assim um pouquinho, vamos falar de tecnologia. Hoje é diferente, né? Hoje tem YouTube, tem tudo. Sim. Você já parou para se imaginar o Biano lá do Paraná? Como é que seria hoje? Será que você ia montar o seu Nossa, programa? não parei Você para pensar pensa o nisso, não. canal, as filhas já pedem para fazer canal, essas Nossa, minha filha coisas? tá louca para fazer o TikTok. Ela TikTok? quer, ai, pai, faz TikTok pra mim e tal. Eu falei, calma, Tem um momento. agora É não, mesmo, Biano, e agora não. você, pô, segura. Eu dou uma segurada, porque celular é viciante, né, Verdade, é cara? viciante, é viciante. É viciante, né? Mas eu Você... acho que é legal você falar essa coisa. E aí eu como educador social, você falando dessa coisa da leitura, de Sim, você tá fomentando primeiro, isso é mega importante, porque eu vejo várias pessoas, e vou dizer alunos, querendo ser TikToker ou YouTube, sim. mas não gosta de ler, não gosta de estudar, não gosta de pesquisar, não Mas quer tem que se saber o que é inteirar, né, isso. cara? E tem Não que é se só. inteirar. E aí você está fazendo ali, eu acho que é a construção mais correta mesmo. Claro. Porque todo mundo fala que não gosta. Ah, o Brasil, o pessoal não gosta de ler, mas é o dia inteiro lendo o Instagram, né? Sim. Lendo o Facebook, lendo o WhatsApp, como que não gosta de ler? Na verdade, tá invertido aí um pouco os papéis, cara. Então, pô, mas que legal, cara. Não, eu cobro, assim, bastante das meninas, assim, e fico em cima, porque, tem lá o tablet. Aí vai lá, pega o tablet e fica. Esquece até de ir no banheiro, entendeu? Aí eu Sim, chego junto, sim, não, sim. daqui, guarda. Olha Vai que ficar, não, legal. vai brincar ali de boneca, vai brincar de amarelinha, vai brincar de pega-pega. Acho que tem que ter, né? Tem que se mexer, tem que movimentar e não você deixar ali, de repente, dar um celular e assim é cômodo. Você educar é difícil, né, Márcio? Sim, Você educar, você sim. ensinar. Todos nós temos tarefas, temos compromissos no dia a dia, né? A gente tem nossas responsabilidades profissionais, pessoais, como marido, né, como amigo. Então, e assim, às vezes você também quer ter o seu tempinho ali para fazer suas coisas. Então, para muita gente é mais fácil você vai lá, ó, tá aqui, ó, tá o celular aí, deixa a criança lá. E muita gente faz isso, Pô, né? Ah, fica aí, deixa lá a criança, tal, e a criança não vai parar de chorar. Não, tudo bem, você deixar um pouco ali, ela brincar, ela ver um desenho que ela gosta, né? Ela começar a aprender a mexer, tudo tem um limite. sim. Mas aí você deixar muito tempo
Esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje. As pessoas me perguntam, né, Márcio, qual as maiores dificuldades do projeto? A criançada não tem o que comer, não tem... Não, o problema hoje é a carência afetiva. Isso. E de fato é o que acontece. O pai chega, e eu não culpo muitas vezes, o pai chega às vezes esgotado mesmo, é o recurso que ele tem, mas assim, por isso que hoje a minha prioridade no projeto é ter uma psicóloga, para que ajude esse pai a entender o porquê a presença dele é fundamental. Às vezes é uma conversa, né, cara? Sim. Você sentar ali, ó, vamos conversar, né? O que você fez hoje, o que você deixou de fazer, né? O que você gostou, o que você não gostou. E brincar, uma cócega que você faz, né? Uma piadinha que você conta. Elogiar, o cobrar elogio, também, né? Exatamente. Tudo isso é necessário, né? E você falou dessa questão de afetividade, né? E não é só de pai para filho hoje, né? A gente está passando por um momento muito complicado disso, né? Assim, Sim. As pessoas elas estão muito individualistas, né? Total. Muito individualistas. E a gente é provocado a isso a todo tempo. Por quê? Eu repito porque assim, ó, eu recebo o conselho todo tempo. Márcio, para com esse negócio de projeto. Cara, você tem talento, faz isso. Não, tudo bem, a gente tem que pensar na gente, mas assim, não tem como pensar só na gente, porque a gente vive em comunidade, a gente tem pessoas ao derredor, né? E eu sou da época, Biano, que quando eu praticava esporte, eu estudei em escola salesiana, lá em Mato Grosso do Sul. Era um colégio de padres e tal. A gente era ensinado que o mais importante é competir, você respeitando. E hoje não, eu vejo as pessoas querendo ganhar a qualquer preço, cara. A qualquer custo, né? A qualquer custo. E isso é complexo, porque você gera essa geração odiosa que pisa no pescoço do outro, e também mostra... Não respeita a opinião do outro, não respeita a opinião contrária, né? Exatamente. Então, é triste. Aí a gente vai, né? E é até complicado você externar a opinião, porque aí você entra lá, tem um monte de gente, eu falo, gente, para que tanta agressividade, né? A gente tem que, de fato, começar a resgatar alguns valores e princípios. E começar da gente. Eu acho que, legal, tem que pensar em você, você tem que pensar em fazer uma caminhada, fazer uma academia, você tem que ter o seu trabalho, sim. Mas, cara, não tem nada mais gostoso do que você poder se apoiar, estar junto, né? Você... Cara, quando eu de fato, para mim é um grande privilégio ter o Biano, que é um cara que tem uma história linda, que eu tô, né, entendendo um pouco mais. Para mim isso aqui é uma construção histórica para mim. E eu sou um cara que, assim, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Eu perdi meu pai e minha mãe com 17 anos, né? Tive problema com droga, né? Mas, cara, eu tive conselhos de gente que, pô, vamos fazer. Eu falei, cara, então eu quero ajudar pessoas igual o Márcio, que às vezes está ferido, está machucado. E estamos nessa construção, cara. Você quer retribuir o que fizeram para você. Exatamente. Né? E eu lembro, eu não esqueço uma matéria que a gente fez, uma reportagem que nós fizemos, foi o Felipe Boldrini que produziu com você essa matéria. Sim, você lembra? sim, claro. No final de ano, que você se vestiu de Papai Noel. Foi muito legal. Aquela matéria foi uma matéria fantástica, né? Você andando aqui pelas ruas, né, do seu bairro, lembrando, foi incrível, lembrando assim da sua infância, os amigos que você perdeu, né, as coisas que você fez, né, e o quanto que mudou a sua vida, né? Sua vida se transformou. Exato, Biane. E uma coisa que eu digo, né? A gente, claro, à espera do milagre para que a gente retome algumas coisas. Mas o amor, ele é o combustível, porque assim, eu nunca fui jogador famoso, eu tive o sonho, eu nunca fui um ser famoso, mas eu tenho um trabalho social há 11 anos, cara, sem apoio devido, sem os governantes estar ali apoiando, muitas vezes mais atrapalhando. E a gente está aqui persistindo, cara, e estamos lutando. Então é possível nós construirmos um país melhor, mas a gente tem que, a gente foi chamado para ser luz e não buzina. Às vezes a gente faz muito barulho e não traz a clareza das coisas. Então a gente precisa seguir, né, ser luz na vida das pessoas. Então, nossa, essa matéria para mim foi mega marcante, assim, para minha vida. Todo final de ano eu falo para você, eu assisto, compartilho com os amigos e tal, porque eu gosto de lembrar dessa matéria. Pô, foi incrível. Agora, falando em matéria, assim, eu sei que é difícil, mas pô, uma que marcou tua vida, assim, ou é difícil falar disso, Biana? É complexo, né? É que nem filho, assim, você gosta de todas, né? A última que eu fiz. Você gosta de todas, eu gosto de todas as matérias assim que eu faço, né? Tentar lembrar, pensar alguma assim que tenha me marcado.
Não lembro aqui, Marcelo. Te deu muitos privilégios, muitos né, privilégios. Você de conhecer pessoas lendárias. Conhecer ídolos, né? Você conhecer ídolos, gente que quando eu era criança eu assistia na TV e depois eu consegui ter essa relação, né, com essas pessoas, jogadores, né, cronistas esportivos mesmo. Pra você ver, né? A gente estava falando agora um pouco do Oswaldo. A gente foi receber um prêmio lá da CESP, né, que é a Associação dos Cronistas Esportivos de São Paulo. E aí, eu nem sentei na mesa lá. O Oswaldo sentou na mesa com o Galvão Bueno, cara. Ficou lá com o Galvão, cara, conversando. E, sim, conversando de tete a tete, o Galvão elogiando ele, falando, então, assim, quando que eu imaginei que isso fosse acontecer, né? Eu ficar ali do lado, só ouvindo, de repente, as conversas, né? E ouvindo histórias, assim, maravilhosas, assim, dos bastidores de televisão. E a convivência mesmo com as pessoas, e não só com as pessoas que, né, os outros consideram importantes, mas as pessoas que, de repente, você conheceu, que eu conheci, eu consegui trazer uma luz, né, para a história daquela pessoa. Isso é muito legal também. Né? De repente, você contar uma história, a partir do momento que você contou aquela história, mudou, a pessoa teve um patrocínio, ou a pessoa teve sabe, uma transformação na própria, né, carreira esportiva, decolou, enfim. Então, eu acho que é isso. Cada matéria ela tem a sua importância, né? Para algumas pessoas a matéria às vezes ela passa despercebida, para quem está assistindo, né? Às vezes a pessoa não dá um valor para aquela matéria, mas para quem foi entrevistado, para quem viu a história dela ali, faz toda a diferença. Não, muda. Eu falo porque assim, faz toda a diferença. As matérias que eu tive, né? Uma que foi muito especial também foi aquela do sobrinho Bugrino e a tia Ponte Pretana Roxa, né? A Dona Conceição e o Thiago Praga, assim, para mim foi legal aquela matéria muito demais, especial. né? Por quê? Porque era um sonho dele como Bugrino, né? E a gente sabe o nível que é o derby campineiro demais, aqui, né? Foi algo muito incrível e para ele foi um feito assim muito especial. Então, essa sensação de você sentir, pô, eu fiz algo relevante para a vida daquela pessoa, isso eu acho que você vive isso aí. E às vezes é uma matéria simples, né? Para muitos, assim, aquela matéria simples, não, mas assim, é uma matéria que para a vida dele fez diferença, para alguém que assistiu pode ter feito diferença, que pode ter se inspirado, né, na história dele, né, na iniciativa dele ter feito a mesma coisa. Então eu curto muito isso, assim, eu acho que a gente tem esse poder assim na comunicação. Sim, eu não quero ficar falando aqui de amigos de trabalho, mas assim, como é que é trabalhar com o Velarde, cara? Porque o Carlinhos Velarde, Biano, vamos lá então pra gente poder fazer essa matéria. Ô Marcião, fala pra mim que eu vou aí. Não, resenha, você senta no carro e só escuta, né? Não, imagina. Ele começa a contar a história pra você. Não. Dependendo da viagem, não dá tempo. Ele tem que contar. Incrível, ele tem que contar cara. na ida e na volta para ele contar uma história. Eu me sinto privilegiado. O Velarde, assim, né? Para quem não conhece, o Carlos Velarde, que é um repórter cinematográfico, ele também trabalhou mais de 30 anos na IPTV. Ele aposentou, voltou agora, ficou mais uma temporada cobrindo uma licença, um afastamento. Mas agora ele é feliz da vida, né, meu? Porque ele ama, ele tá aposentado, mas ele, se te falar volta, o homem volta. Não, o homem tá feliz porque o Julião, o filho dele, tá trabalhando na TV verdade, agora. Eu vi tá contente. Não, o Velarde é um cara, assim, um poço de paciência, de aquele homem, e o homem é grande, hein, pai? Ainda bem que o homem é paciente, porque se fosse bravo não ia dar, não, hein? Caramba, eu vou ter várias experiências. Tem uma convivência, né? Agora, como que é o nome desse repórter? Agora é o Oscar, trabalha comigo, isso. Desde que o Carlinho aposentou, o Oscar tá trabalhando comigo direto, assim. Mas né? Você tem que ter uma afinidade legal, né? É um entrosamento. Tem que se ouvir. Porque tem coisa que às vezes você tá num jogo, ou você tá mesmo de repente numa quadra, em qualquer lugar, só de você olhar para a pessoa assim, a pessoa já sabe o que você quer, né? Sim. E você também já já sabe o que a pessoa geralmente produz, o que ela faz. Então é muito bacana. Assim, e tem um dia também que tá na TPM, né? Como é que é lidar com isso? Porque tem um dia que você tá meio zoado, né? Você olha assim, acho que o mano aí não tá legal, deixa eu... Tem que respirar, né? Tem que respirar. Ficar quieto, não vou falar nada hoje e tal. Porque são seres humanos, né, cara? Nós somos, né? Somos, né? E de fato. E aí tem que ter esse jogo de cintura também, né? E viaja bastante, né, Viano? Bastante. A gente viaja muito aqui a região, assim, e nas retas finais, assim, de campeonatos também. Às vezes você vai,
né, uma reta final de Série B, dependendo da condição dos times, né, se está para subir ou se está para ser rebaixado, você acompanha mais ali de perto, né, jogos decisivos, jogos grandes, então aí rolam essas viagens. E a matéria que você, tô falando de matéria boa, mas aquela que você foi e falou assim, nossa, essa eu passei um sufoco, assim, porque essas de futebol, quando você pega, pô, Ponte Preta mesmo, assim, tem jogos que é bem complexo, né, a torcida às vezes, que é a torcida vibrante e tal, né, como é que tem alguma matéria assim que você falou, nossa, hoje eu passei um sufoco, você chega em casa... Tá. Às vezes, o que acontece às vezes, né? Às vezes a torcida te cobra, né? Tanto de um lado como de outro, a torcida te cobra. Você tem que ir lá, você conversa, ou você às vezes faz vistas grossas, né? Para não levar adiante. Principalmente no momento que a gente vive, que é de tanto, né? De tanto ódio aí, enfim, de tantas contradições. Mas a matéria que me marcou assim, negativamente, teve um Réveillon que eu estava passando com a minha família. E aí eu saí da casa do meu tio, da minha tia, para voltar para casa, para dormir, porque eu ia trabalhar no dia seguinte. E aí teve uma chacina, que foi ali no Jardim Aurélia, né, com 13 pessoas mortas. Assim. Os familiares, acho que deu Isso, até, isso. se eu não me engano, deu até fantástico. Foi, deu fantástico tudo. Então assim, eu fui o primeiro a ficar sabendo, né, dessa tragédia. Caramba. E aí tava ali com minha mulher, com minha filha no carro, indo embora, fiquei sabendo da história, falei, ó, vou ter que ir atrás disso. E aí deixei elas em casa, troquei de roupa, né? Tirei a roupa lá de curtição, coloquei um terno, uma roupa social e fui lá. E fiquei a madrugada inteira lá acompanhando aquela tristeza e tentando entender o que tinha acontecido, né? Foi muito triste, assim, muito, muito. Ô Biano, como é que é esses pós aí? Porque, cara, são pessoas, a gente acabou de falar, são seres humanos, e você tá vendo ali família, você busca, às vezes, uma psicóloga, você busca leitura, você busca um lado espiritual. Porque imagino que a esposa também fica agoniada, às vezes, como é que você tá? E liga, aí já tem que acabar a matéria e você já ligar, não, tá tudo bem, fica tranquilo. Às vezes não dorme ou não, como é que é essa... Não, tranquilo, na hora que você tá ali vivenciando aquele momento, parece que eu não tô ali, sabe? É uma coisa assim, como é que eu vou te explicar? Eu tento Tem separar... uma preparação profissional para isso. Eu tento separar muitas coisas mesmo, sabe? Sim. Tento separar. Claro, tem coisa que te marca, né? Acidente, ou quando tem alguma coisa que envolve crianças, né? Você fica triste, você sente mais, né? E você tem que tentar separar, né? Para poder fazer o seu material e respirar fundo. Entendi. E tentar voltar para casa... né? Sem carregar aquele fardo daquilo que você... tem que separar bem, né, Biano? Não é fácil, mas tem que separar. E o Biano? O que o Biano curte de música? Né? Nossa, curto de tudo, de velho. Tudo. Sertanejão, uns modão de viola, entendeu? Sertanejo universitário, MPB, um samba, um pagode. Eu curto de tudo um pouquinho. Sou. Depende do astral, depende do dia. Bom, quando vai pro Paraná, o homem é sertanejo, depende do que eu tô fazendo. Por exemplo, né, na hora de trabalhar, geralmente eu ouço uns modão, né? Porque daí eu vou com meu carro, já tem um pendrive lá de modão. Então eu sento lá, coloco lá, ligo o rádio. O homem vai até de bike trabalhar, pessoal. Vocês têm que acompanhar. Eu vou deixar aqui o Instagram do homem, vocês têm que acompanhar. O homem vai até de bike, meu. Já fui, às vezes eu vou. O homem treina, às vezes, no quarto lá de madrugada. Mano, você é uma figura, irmão. Treinei essa semana. Porque eu não queria acordar as meninas, tava chovendo, o tempo tava ruim. Aí eu tô tentando manter uma vida mais regular, pelo menos nesse comecinho de ano aí. Vamos ver até quando. Que legal. E assiste bastante coisa, assim, TV quando tá em casa? Márcio, série, alguma coisa ou não? Cara, assisto um pouco, você acredita que assisto pouco? Eu deveria fazer mais essa lição, é uma coisa que eu me cobro muito, né, que eu preciso ler mais, né, eu preciso ler mais e eu preciso assistir mais documentários, mais séries. É porque, assim, o tempo que eu tô em casa, geralmente é para curtir com as meninas, né? Então eu vou lá para dar atenção para elas, né, para fazer as coisas de casa. Né? E voa o tempo, né, Biano? Não, e como voa. O tempo passa muito rápido. Ainda mais a gente com a quantidade de coisas que a gente tem para fazer, né? Então, assim, o tempo, a hora que você olha assim, já passou um dia, você tem que descansar, porque no dia seguinte o sol já bate forte na janela, né? Com certeza. E ó, bom, cara, falar em o tempo passar rápido, ó, o tempo passou voando aqui, uma honra, Biano. Espero que seja a primeira de muitas. A gente vai fazer alguns trabalhos aí, desafios futuramente. A gente está
vindo para essa veia, né? Até brinquei com o Biano que veio uma carteirinha de imprensa aí pra gente fazer uns trabalhos. Ó, tô pedindo a benção aí, licença, porque vocês são as lendas. A gente vai só fazer mesmo aí um trabalho para tentar comunicar, fazer algumas coisas, porque a minha meta e o meu propósito é levar o Projeto Vulcão adiante, porque eu sei que vai alcançar vidas e infelizmente, no meio do caminho, a gente perde muitos Bianos, muitos Oswaldos, muitos Caio Maciel, muita gente de talento fica no meio do caminho. Verdade. Simplesmente por falta de oportunidade. Sim. E quando a gente fala isso, as pessoas querem generalizar, falando, pô, mas não, tem oportunidade para todo mundo, não vai porque não quer, às vezes vê um cara sem perna no semáforo e tal, cara. A gente tem que conhecer cada história, cada caso. Cada pessoa sabe onde aperta o calo, né? Exatamente. Velho? Então, Biano, que honra ter você aqui, irmão. De verdade, obrigado por essa oportunidade. Que isso. Foi um prazer, sempre um prazer, Marcelo. Pô, cara, você eu demoro, mas apareço. Não, demorou. Vamos. E agora o desafio é o Vilades que veio também. Traz, Carlinhos, tem um monte de história. Ele tem muita história. O Paulo do Vale fala que ele é o nosso 50 Cent, né? Que ele contou a situação lá do problema que ele teve lá do assalto, né? Sim. O Paulo do Vale, eu não entendi no começo, não, o nosso 50, que o 50 Cent teve um problema lá de tiroteio lá e tal, e o Vilad, ele vai contar essa história, que é uma história triste, graças a Deus o homem tá aí, muito bem. E, cara, deixe suas considerações finais, sua mensagem, simplesmente aí para de fato, esse mundão. Eu acho que a mensagem já foi passada, mas vale a pena reforçar, porque, de fato, nós estamos vivendo dias de ódio. E, cara, eu vi uma mensagem esses dias de um brother assim, não, a gente tem que estar trajado no ódio. Cara, ódio gera ódio. De jeito nenhum. O ódio é combatido com amor. Então, Biano, por favor, deixe suas considerações aí, tá bom? Por favor. E, ó, só quero que você saiba que eu já te falei isso lá no Instagram. Você também é uma referência de família pra mim, cara. Né? No dia que eu constituir a minha família, eu olho pra você e falo, poxa, eu quero ter essa liga com meus filhos, porque isso é incrível. É isso. É amor, né? Quando você pratica o amor, né? É isso. Marcião, o que eu te falar, cara? É um prazer estar aqui com você. Eu te admiro demais, já te falei isso, falei lá no começo, porque você é um cara que inspira pessoas, você batalha pelas crianças, pelos jovens, pelos adolescentes, e eu desejo que você tenha aí todo o apoio que você precisa. Não é fácil, mas que você tenha sempre sabedoria, que você tenha sempre a força, né? Que você nunca perca essa força de vontade de batalhar pelos outros aí, e que as pessoas te enxerguem e te ajudem, né? Que elas venham aqui, te ajudem, não só na questão financeira, mas no apoio moral, abrindo portas, te indicando e reconhecendo, né, a importância que você tem na vida aí de tantas crianças que moram aqui no entorno e precisam ali de, às vezes, um afago que seja e de uma oportunidade. E é isso. E que as pessoas que tenham essa condição, né, de ajudar, que elas também, de repente, abram o coração, né? Abram o coração para ajudar. E às vezes não é só questão financeira. A financeira ela é necessária, você precisa, mas é um gesto. Às vezes, com um gesto, com uma palavra, né, com um pouquinho de tempo ali que você doa, você acaba transformando a vida de alguém. Então, que as pessoas elas enxerguem isso, tenham isso em mente. Pô, Biano, de fato, isso é fantástico, cara. Assim, eu até falo para alguns amigos, eu falo, cara, eu só queria a tua presença, né, em algum momento, assim. Isso é mega importante. A gente precisa resgatar esses valores mesmo, assim. Eu vou te dizer, eu passei Natal e Ano Novo sozinho na minha casa. Minha família é toda do Mato Grosso do Sul. Então, quem tem, né, seus familiares, valorize a cada segundo, a cada minuto, porque é mega importante. Então, olha, tá aí um exemplo, o cara que venceu, rompeu e tá aí hoje escrevendo a sua história e tem muito mais para acontecer. Se Deus quiser. Tá bom, Biano? Cara, prazer. Obrigado, valeu, meu brother. Deus abençoe, Tamo viu? Junto. Sucesso sempre. Valeu. Valeu, gente. Show, meu brother. Show. Porra, irmão.